Boa noite a todos. Meu nome é Evelyn e vamos dar sequência aos nossos estudos, O Mistério de Belicena Vilca, 54º dia. Quando Nirod e Ninurta se convenceram de que o raio sônico On não podia contra eles, se prestaram a invadir o umbral. O corredor era suficientemente largo para que pudessem avançar numa fileira de 5 pares, coisa que logo fizeram. À frente ia a espectral figura da princesa Isa, seguida por Nirod, Ninurta e o restante dos arqueiros, menos uma dezena que ficaram de guarda na entrada. Aquela caverna, construída com o propósito de atemorizar aos aspirantes a servir o demiurgo, tinha as paredes cobertas de baixo-relevos monstruosos e legendas misteriosas e ímpias. Também existiam portas que davam a certar câmeras, onde a demônia Dolman se apresentava em sua lascívia nudez, rodeada de uma corte de sacerdotisas prostitutas. Ela é encarregada em guiar e enfeitiçar aos adeptos que ignoram os perigos da magia sexual. Estas e outras muitas armadilhas alucinantes destinadas a confundir e submeter à vontade dos ingênuos aspirantes que se aventurassem a atravessar o umbral. Se achavam montadas, ameaçadoras em toda a interminável longitude do sinistro corredor. Mas nenhum de tais truques podia deter aos que estavam além dos sentidos, aos que só ouviam a voz do sangue puro, a quem sua determinação os havia levado a lutar no céu. Uma chuva de flechas mágicas caiu sobre eles, mas em ambiente tão reduzido, logo a distância se encurtou e tiveram de pelejar corpo a corpo. Já haviam caídos vários demônios crivados e alguns mais não tardavam em segui-los pelo efeito das espadas cacitas. Nimrod abriu um clarão entre os atacantes e, seguido de sua esquadra, passou à sala seguinte. Ali, a luta se fez encarniçada e se viu que o número de demônios era elevado. Mas Nirod estava encolerizado. Havia distinguido, através da segunda sala, uma personagem resplandecente que dirigia o ataque. Assomava-se por um momento ao templo da sapiência através de uma porta que parecia dar a um amplo pátio, mas depois de gritar ordens, se apartava para dar lugar a outros torpes Iva Anakin. Era um Nefilim, um dos deuses traidores, mas Nirod, impressionado por seu aspecto divino e suas grandes asas brancas, lhe tomou pelo próprio enlil. Apontou cuidadosamente e disparou quando a imagem do Nefilim se desenhou na porta. A flecha traçou uma suave curva no espaço e foi dar diretamente no peito do demônio, rebatendo como se houvesse atingido uma rocha. Cão Nirod, gritou o Nefilim, com o rosto desfigurado pelo ódio. Assim respondes à nossa oferta? Agora morrerás, tu e todos os teus. Serão pastos de nossos Iva Anakin, que, por certo, tem bom apetite. Dito isto, se afastou da porta, enquanto um tropel de demônios irromperam até Nirod, enquanto ele observava horrorizado como muitos Iva Anakin se entregavam a devorar
ferozmente aos guerreiros caídos. Esta visão arrancou um grito de espanto ao rei Cassita, e enquanto sua espada mantinha afastados os atacantes, observava que as baixas eram terríveis entre sua elite de arqueiros. Esse foi o momento em que deu a ordem de buscar reforços. Um momento depois, milhares de guerreiros irrompiam nos malditos templos da iniciação sinárquica. Logo os Ivas Anakin foram superados e Nirod teve tempo de reunir aos seus arqueiros sobreviventes. Ficaram menos da metade, mas os reforços que chegaram eram impressionantes ao extremo que ameaçavam saturar os 3 templos que já haviam sido tomados. Havia que tentar uma saída para o pátio exterior. Nirod espiou pela porta em que viera o Nefilim e comprovou que dava ao pátio de um enorme palácio, em meio a uma cidade ciclópea. Um quadro que tirava o fôlego. É que estavam no coração de Shambhala, muito perto do palácio do rei do mundo. O conjuro dos iniciados cainitas havia sido tão efetivo, apoiado sempre pelo mistério do sangue puro, que a serpente de fogo lhes havia rendido as 7 muralhas. O túnel da iniciação sinárquica as atravessa, para que os discípulos do Demiurgo pudessem chegar até os mestres de sabedoria. Mas convém que haja alguns esclarecimentos. Apesar de tudo que se via fazer aos iniciados cainitas e a Nirod, não se trata de magia da chave para chegar a Shambhala, senão de estratégia. De nada valeria que alguém pudesse abrir a porta se seu espírito se encontra dogmatizado ou é vítima de qualquer das táticas psicológicas que emprega a fraternidade branca para conseguir a sinarquia universal. Por isso, a verdadeira façanha de Nirod foi atravessar o túnel e os 3 templos com as armas em mãos, o que fala e falará para sempre, do sangue mais puro da terra. Quando Nirod e Ninurta se convenceram de que o raio sônico On não podia contra eles, se prestaram a invadir o umbral. O corredor era suficientemente largo para que pudessem avançar numa fileira de 5 pares, coisa que logo fizeram. À frente ia a espectral figura da princesa Isa, seguida por Nirod, Ninurta e o restante dos arqueiros, menos uma dezena que ficaram de guarda na entrada. Aquela caverna, construída com o propósito de atemorizar aos aspirantes a servir o demiurgo, tinha as paredes cobertas de baixo-relevos monstruosos e legendas misteriosas e ímpias. Também existiam portas que davam a certas câmaras, onde a demônia Dolman se apresentavam em sua lascívia nudez, rodeada de uma corte de sacerdotisas prostitutas. Ela é encarregada em guiar e enfeitiçar aos adeptos que ignoravam os perigos da magia sexual. Estas e outras, muitas armadilhas alucinantes, destinadas a confundir e submeter a vontades dos ingênuos aspirantes que se aventurassem a atravessar o umbral. Se achavam montadas, ameaçadoras, em toda a interminável longitude do sinistro corredor. Mas nenhum de tais truques podia deter aos que estavam além dos sentidos, aos que só ouviam a voz do sangue puro, a quem sua determinação os havia levado a lutar no céu.
A vanguarda cacita já percorrera uma distância de 2 estádios quando o túnel concluiu abruptamente, dando lugar a 3 salas, uma continuação da outra, em cujas entradas grandes inscrições em vários idiomas permitiam saber que se encontravam no templo da ignorância e da aprendizagem, ou no templo da fraternidade, ou no templo da sapiência. A primeira sala se encontrava vazia, salvo um altar com os odiados símbolos de Enlil. A segunda possuía 2 altares e 2 enormes colunas de basalto à sua entrada. A terceira ostentava um suntuoso altar com um ataúde e, gravado nas paredes e teto, os símbolos mais obscenos e malditos que ninguém podia conceber sem perder a razão. E em todas as salas havia ricas almofadas e tapetes cobrindo pisos e paredes, e incensos aromáticos que impregnavam o espaço, suavemente iluminado por várias lâmpadas de azeite. As 3 salas, tão curiosamente decoradas, constituíam, sem dúvida, um espetáculo inusitado para aqueles homens guerridos que minutos antes se encontravam em uma humilde cidade do deserto. Porém, esses estranhos ambientes não puderam ser devidamente apreciados pelos cacitas, pois a luta começou tão logo ingressaram na primeira sala. Ali, um grupo dos guardiões do umbral, Ivanakin, semelhante aos que Nirod decapitara momento antes, lhes cerravam o passo. Apesar de possuir aspectos feroz e de serem bem grandes em tamanho, esses engendros da magia negra não são muito efetivos para a luta. Nascem da cópula entre os deuses traidores e as fêmeas do animal homem na cerimônia do Sabbat, que é antiquíssima, da época em que tais práticas destruíram a Atlântida. Muitos milhares de tais seres demoníacos vivem em Shambhala, ou Kampala, ou Dejung, etc. São totalmente imbecis e servem nos exércitos da grande fraternidade branca. Mas há pessoas mais imbecis que os Ivanakin. São aqueles que, ao vê-los, os tomam por anjos ou extraterrestres. Os guardiões rodeavam a um ancião calvo, seminu, de raça amarela, que parecia um habitante das distantes montanhas de Kuen-Luen. Tinha em suas mãos um dordge, ou cetro de poder, isto é, um transdutor poderosíssimo que permite operar a modo de chave ou gatilho em toda a grande maquinaria ressonante que é o universo material. O cetro, uma vara com cabeça esférica de pedra, emitiu um raio avermelhado que golpeou secamente o peito do general Ninurta, jogando-o fulminado ao chão. Mas o inimigo não teve tempo de alegrar-se, pois uma flecha certeira atravessou o coração do demônio amarelo, provocando tão extraordinária resposta, grande confusão entre os Ivanakin. Agora o choque se fez inevitável, enquanto uns demônios arrastavam o cadáver do velho até o salão de aprendizagem. Outros se dirigiam com espada em punho até os guerreiros cacitas. Porque esses lugares são as câmaras de engano mais poderosas que existem no mundo. Nada se lhes pode igualar, nem os tratamentos com drogas que podem empregar os serviços secretos do Ocidente, complementados com hipnose, nem qualquer outro sistema de programação psíquica.
Aqueles que vão parar ali, pessoas úteis à sinarquia, chefes de estados, religiosos, reis, pessoas ricas e influentes, presidentes de corporações, etc., retornam completamente enfeitiçados, dispostos a trabalhar duro para cumprir sua missão. São os iniciados da sinarquia. Estão mortos e voltam a nascer. Mas o que na realidade morreu neles é o espírito, a memória de sangue que agora, submersos em total confusão estratégica, já nunca sentirão. O pátio exterior ao templo da sapiência, onde se haviam entrincheirado os valentes cacitas, toda uma legião de Ivanakin, com espadas em mãos e várias esquadras de Sheidim. Os anões de pele terrosa esperavam inquietos. Estes anões de cabeças enormes são produtos da cópula ritual entre os homens e certos animais, durante as orgias de magia negra atlante, transportados em massa a Shambhala, depois da hecatombe. Haviam em lúgubres cavernas e realizam toda sorte de tarefas para os mestres. Ultimamente, têm sido redescobertos no Ocidente como acompanhantes de tripulações de OVNIs, mas, na verdade, trata-se de uma espécie terrestre milenar. Dominam uma caverna antipessoal, paralisante, que dá a sensação de frio e pode produzir desmaios, mas que não é mortal. Mostram-se agressivos e são de temer se não lhes conhecem e se possuem os conhecimentos necessários para neutralizá-los. Mas quando levam a pior, são covardes e fogem em debandada. São ferozes carnívoros, mas não gostam de carne humana como os ferozes Iva Anakin. Eles são os responsáveis do roubo de reses, mutilações em animais e sucção de sangue, assim como os Ivanakin fazem o desjejum com desprevenidos cidadãos que jamais voltam a aparecer. A vista do pátio exterior não podia ser mais horripilante, mas Nimrod desejava enfrentar-se com o covarde Nefilim e vingar as horrorosas baixas produzidas entre seus homens pelos gigantes antropófagos. Para isso traçou uma simples estratégia. Entraria a infataria em borda seguida de uma vanguarda de lanceiros. Atrás ficaria a elite de arqueiros protegendo a retaguarda e disparando permanentemente nos alvos mais seguros. Na confusão, Nimrod tentaria chegar até o Nefilim. O Imi Nefilim, cujo nome era Cocabiel, um dos 200 deuses traidores que vieram de Vênus, seguiram o aninho da mão direita e fundaram a Fraternidade Branca, ou hierarquia oculta da Terra. Se achava dirigindo suas hostes de pesadelo, escudado através de uma enorme fonte abastecida. Seu aspecto era deslumbrante, pois estes demônios são orgulhosos e sentem prazer por mostrar uma aparência bela, tratando vanamente de competir com Christus Lúcifer, senhor da beleza não criada. Nimrod deu a ordem de atacar e uma borda de guerreiros cacitas se precipitou contra a cerrada formação dos demônios.
Os anões dispararam suas armas de cinturão e produziram alguns tropeços entre os primeiros guerreiros. Mas logo se viu que o ímpeto que levavam faria impossível detê-los desse modo. Começaram a chover dezenas de flechas ao tempo que se chocavam as duas frentes, gerando uma tremenda refrega. Nesse momento, Nirode, que se havia dirigido aparentemente em sentido contrário, caiu de 2 saltos sobre Cocabiel, tentando degolá-lo com um afiado punhal de jade. Essa arma, procedente da China, havia recomendado Isa como muito efetiva para bater aos demônios. Rolando em um mortal abraço dos hiperbóreos inimigos, o branco Nirode e o tenebroso Cocabiel jogavam suas imortais e ilusórias vidas tratando de apunhalar-se mutuamente. Era algo que não se via desde 8.000 anos atrás. Mas seus corpos pertenciam a 2 raças distintas. Cobabiel era enorme, quase o dobro de tamanho que o valoroso Nirode. E essa vantagem física, somada a seu ódio que constituía uma energia quase palpável, abrasadora, punham em apuros ao rei Cassita. Morra, cão Nirode! Gritou Nefilim enquanto pressionava o pescoço de rei Cassita, surpreendido em mortal chave de luta. Morra e regresse ao mundo infernal dos humanos mortais. Começaram a ranger os ossos dos infortunado rei. Imbecil Nirode! Queres conquistar o céu? O castigo será terrível. Aprisionar-te-emos de maneira tal que regressarás à consciência mineral ou pio, ao mundo elemental das larvas etéreas. E tardarás milênios em voltar à roda do karma, maldito Nirode, e com teu povo faremos um escarmento de definitivo. Será apagada da face da terra, mas tua derrota será recordada sempre pela linhagem Abiro de YHVH. Craque, sou lugubremente a espinha de Nirode ao partir-se. Pronunciou as últimas palavras a princesa Is, acompanhando o suspiro final do rei hiperbóreo. Já possuía o segredo do regresso ao descer do espinheiro, quando os vi na entrada da infame caverna iniciática. Mas era bom para provar da pureza alcançada pela linhagem de Cus, que houvesse a batalha final entre os cacitas de Nimrod e os demônios de Shambhala. Para que perdure na memória racial dos homens ainda aprisionados a recordação desta façanha e seja invocada ao final da Era de Peixes, quando as 3 deusas recuperam a coroa de Lúcifer e desta definitivamente aos povos hiperbóreos. Então cairá Shambhala com seus demônios e num holocausto de fogo sem fim sucumbirá à maldita obra do demiurgo Jeová Satanás. Nirod jazia morto em Shambhala, junto a ele, com uma expressão de horror indizível no rosto crispado, estava o cadáver de Nefilim Cocabiel, que era mestre dos feiticeiros e magos. Sua ciência havia sido inútil ante a tenaz decisão dos puros cacitas,
e tal fracasso demonstrou que para o homem, transmutado em homem de pedra, sempre é possível lutar contra os demônios e vencer. Claro que esta vitória espiritual pode ser também uma derrota, se for medida com a vara do animal homem, porque de fato é considerado como derrota toda vitória que não traga junto um evito material comprovável com as pautas morais das sociedades sinárquicas, pois a moral de uma sociedade é função de sua cultura e, já foi visto, a cultura é uma arma estratégica para a sinarquia. Por isso, aqueles que lutam contra as forças satânicas, os homens despertos, serão sempre intitulados de derrotados. E por isso, o grande ser que ilumina o caminho interior dos homens, Christus Lúcifer, é chamado o Deus dos perdedores, porque todos seus seguidores sempre perdem durante a Kali Yuga. Jazia, pois, Nirod, o derrotado morto em Shankshambala. Seus bravos cacitas haviam sido completamente exterminados numa vasta área da cidade maldita, até onde os conduziu seu furor guerreiro. A luz reverberante dos últimos fogos podia-se observar o ossuário espantoso em que se tornaram os templos e os pátios. O primeiro palácio, chamado Mansão dos Manus, onde se depositavam os anais das raças raízes e que era utilizados pelos mestres da sabedoria para treinar os seus enviados, foi reduzido a cinzas. Um enorme monastério e vários pavilhões dedicados a divindades menores, sempre destinados a treinar enviados, ou seja, a enganá-los taticamente, também sofreram os efeitos do fogo. Comparado com essas importantes perdas, a resistência oferecida pelos demônios havia sido mínima. Somente arriscaram sua pele o vil Cocabiel e o mestre chinês que empregou o Dorje, limitando-se a enviar contra os guerreiros cacitas legiões de gigantes Iva Anakin e de anões Sheidin. Como se diria agora, utilizavam uma massa tática compostas de robôs ou androides. É que eles não podem arriscar suas vidas, pois são muito poucos. Há milhões de anos eram 200. Nirod liquidou um. Seguramente custa crer que tão poucos sejam capazes de tanto. Mas deve pensar-se que eles possuem o apoio de milhares de mestres, ou seja, de iniciados, animais homens, almas de grau evolutivo superior, e conta com o domínio estratégico da consciência planetária. Aquele meio-dia interminável permaneceu inalterado durante toda a batalha de Nirod e se pôde considerar sua extensão aproximada como umas 12 horas. No momento em que o rei cacita expirava e se extinguia o combate em Shankshambala, o último prodígio sacudia Borsippa. Havia já se subido ao céu todos os guerreiros disponíveis, mais de 4.000, incluindo alguns visitantes, e a cidade apresentava então um estranho aspecto. Com essa multidão composta majoritariamente por mulheres e crianças que não cessavam de gritar, superando seus protestos a um fundo de música guerreira,
tangida pelas iniciadas cainitas. E essa torre imponente erguia até o céu em claro desafio. E essa árvore espinhosa em sua cúspide, essa árvore roseiral que simbolizava a sublimação da matéria por parte de El e seu acerto nas hierarquias cósmicas, cujo supremo referente é aquele que se autodenomina Uno. E esse meio-dia interminável sem a imagem de Shamash. Verdade que Borsippa apresentava um raro aspecto nesse seu último dia. Já não havia escravos em Borsippa. A linhagem de de Iabe, o sangue de Abraão, os pastores Abiro foram salvos, mas tampouco havia covardes para fugir quando a lentilha prateada apareceu no céu. Todos ficaram mudos de assombro enquanto o grande olho de prata emergia de uma suspeita nuvem. E todos morreram em seus postos quando o raio atômico deu em cheio na torre de Nimrod. O calor desprendido foi tão forte que a areia se fundia e jorrava como água. Um furacão mortal, um círculo expansivo de fogo, partiu de Borsippa, matando a qualquer vivente em 10 milhas da redondeza. Empregou-se outra das armas táticas atlantes, dando assim cumprimento ao rogo que Enlil e Shamash fizeram ao cão do céu, Ciro Sion, e que a princesa Isa presenciara. E uma vez consumado o ataque, a lentilha de prata desapareceu de toda a vista física para derrotar ao centro de onde havia sido projetada em Shambhala. Ha, ha, ha! Ria cinicamente Cocabiel. Lhe cai bem este nome, Nimrod, o derrotado. Assim será recordado. Cão Nimrod. Ha, ha, ha! A baba uivou horrivelmente o Nefilim ao perceber que o punhal de Jade havia penetrado até a empunhadura em sua cintura. Em todo momento da luta, travava Nimrod de cravar a arma, mas esta resvalava na couraça eletrostática com precipitação mineral que o protegia. Finalmente, quando se sentiu morrer, difundiu sua consciência no sangue, à maneira hiperbórea, e deixou que o último esforço de seu braço fosse guiado pelos impulsos primordiais. E então a mão, terrivelmente armada, se disparou diretamente a um ponto da cintura do Nefilim, justo sobre o fígado, onde um vértice de chakra gerava um ponto fraco na armadura. Agora Cocabiel estava morto e nunca mais viveria neste universo. Tal é o mistério que tratam de ocultar os demônios Nefilim de Shambhala. Mas Nimrod agonizava junto ao gigantesco cadáver. Ao cair, Cocabiel, um súbito desconcerto gerou-se entre as hordas demoníacas. Porém, as vozes de outros covardes nefilins os incitavam a lutar sem retroceder. A matança era terrível e o sangue cobria já grande parte do pátio, repleto com centenas de cadáveres.
Uma esquadra de sapatores começou a incendiar os corredores adjacentes e logo ardeu o palácio que se achava, evidentemente, evacuado. No meio da confusão, alguns guerreiros sentaram o rei arqueiro contra a rumorosa fonte e lhes viram sorrir enquanto o tilintar das vorazes línguas de fogo projetava sombras dançantes sobre seu rosto. Também lhe viram falar com o espectro de Isa. Alguns até puderam ouvir claramente o que diziam. Ó Isa, onde tens estado, princesa? Muito longe, valoroso Nirode respondeu a iniciada morta. O monstro de fogo Enlil me transportou para fora do mundo terrestre, até a casa de seu amo Esbanash, o sol. Ali vi uma cidade de fogo com os demônios mais infernais que alguém possa imaginar. Havia 11 deuses semelhantes a Enlil, e um Ob, Nimrod, que não pode ser descrito por nenhum mortal sem correr o risco de perder a compostura. O monstro mais espantoso e abominável de imaginar-se capaz em uma eternidade de loucura. E havia em Esbanash e tudo Ob, Nirod, todo o existente, tudo quanto vemos aqui, neste inferno e em outros mundos que atravessou o monstro, tudo estava vivo, palpitava e era parte de El. Mas deve alegrar-se, ó Nirod, porque nem El pode com o signo primordial de HK. Torna-te árvore, ordenou Shamash ao dragão Enlil, e confunde na gnose primordial de teus frutos a esse signo que nos recorda o incognoscível. Logo, intrépido Nirod, encontrei-me na copa de uma árvore espinhosa, uma macieira, um roseiral, uma amendoeira, uma árvore que era toda de uma vez, uma árvore cujos frutos continham o segredo da serpente, a sabedoria do Criador Enlil, o conhecimento que cuidam os demônios, porque é a herança dos animais homens e dos povos eleitos por ele. Essa árvore pendia de negros abismos e chegava até Shamash. Comecei a descer e muitas criaturas infernais me cercaram, mas todas fugiam ao compreender que eu portava o signo. Encontrava-me muito preocupada, pois devia cumprir a missão de achar o caminho de regresso à origem, tal como nos foi recomendada pelos sábios cainitas. Toda a esperança da raça estava posta em mim e não podia fracassar. E para o cúmulo, percebi a voz dos Ishamat, que falava ao cão do céu e dizia: Ó Sírio, ó Sion, ó divino cão, tua nunca pisada face deve contemplar como os seguidores de Christus Lúcifer, e enviado do incognoscível, se alçam contra o plano do Uno, desafiam as leis cósmicas e buscam abandonar o universo dos sóis. Permitir-nos-emos, os arquitetos de todos os mundos, que os espíritos escravos se libertem do jugo dos ciclos, dos Manhavantaras e Pralayas. Responde, Ob, tu,
que vives na paz do Uno. Diga-nos se pode aceitar que o ungido Lúcifer, o Christus, revele o mistério do vril aos espíritos atados à evolução de nossas santas vontades. Pois eis que o enviado se tem instalado em nossa mansão, e dali insufla a redenção do sangue puro. Ilumina o interior dos homens com um novo sol que ninguém vê, um sol negro que recorda a origem divina do espírito e desperta a nostalgia do regresso. Permitiremos esta abominação, ó Obsírio? Caso descubram o caminho de volta aos mundos não criados, que será de nossas cadeias planetárias, confiadas ao desenvolvimento duvidoso das mônadas? Devemos impedi-lo, ó Sírio Sion, cão do pastor Uno que cuida do rebanho cósmico. Afunda teus dentes na serpente redentora e livremos da ameaça de libertação espiritual para que continue eternamente a escravidão daqueles que são semelhantes ao incognoscível, sem saber que são. Ó Nimrod, não temas, exclamou a princesa ao comprovar que o rosto do moribundo rei Cassita se turvava. Triunfamos, ó Bitu, o vencedor de Cocabiel. Enquanto os demônios ouviam suas blasfemas vozes por todo o orbe, eu travava de cumprir com a missão da raça e encontrar o caminho de regresso. Para isso, concentrava minha atenção no sol negro, pois essa é a única maneira de conservar a vantagem estratégica obtida pela pureza de sangue, quando uma luz vivíssima partiu por trás desse centro racial. Era um raio verde, de uma pureza inefável, que atravessava o centro não criado e revelava, para nossa estirpe, a porta original das moradas perdidas. Ó Nimrod, num instante tudo se tornou claro, toda a confusão dissipou-se. Já não poderia perder-me jamais, porque agora sabia que nunca nos havíamos extraviado, nem confundido, nem pecado, nem caído. Sequer nos havíamos movido nunca. Ó Nimrod, ao dissipar-se a totalidade do grande engano, tive a certeza de que já não teríamos que regressas, porque estávamos ali sem havê-lo. Conquistarmos a liberdade do espírito, valente Nimrod, e a possibilidade de sermos nós mesmos, nossa própria criação, de nossas matrizes, de nosso próprio parto. É a vontade do incognoscível, divino Nimrod, que possamos tudo. Até aqui o estudo de hoje. Na próxima oportunidade, estudaremos o 56º dia do Belicena Vilca. Uma boa noite a todos e até a próxima oportunidade. Ao dissipar-se a fumaça, somente se sustentava em pé a 7ª parte da torre de Nimrod. Shamash continuava sua viagem para o ocidente, e a árvore espinhosa e a porta do céu já não existiam. O pesadelo havia terminado. O umbral estava salvo para continuar prestando seus serviços às iniciações sinárquicas, e os filhos do sol de Medianosh haviam fracassado novamente. Somente restaria a recordação racial da grande façanha de Nimrod e os restos calcinados de sua torre,
tal como podem ver-se ainda hoje na terra de Borsippa, com a areia vitrificada pelo calor nuclear, aderida, todavia, há milhares de anos atrás em seus muros. E também perdurariam as calúnias inventadas por pastores abiros e recolhidas pela tradição árabe e judaica. No Talmude e em diversos escritos rabínicos, pode-se ler convenientemente alterada parte desta história. Menciona-se ali a terra de Nirode, da qual seus arqueiros dissipavam flechas ao céu. O orgulho luciférico do rei Cassita, sua torre confundida com a de Babel, etc. Também se tem encontrado tábuas de argila gravadas em escrita cuneiforme, que contam mais objetivamente os fatos, e numerosos cudurros, pedras gravadas que colocavam em templos ou como limites territoriais, com referências à façanha de Nimrod. Quizá de todas as falsificações feitas em torno desta canção hiperbórea, a mais insidiosa seja a de H.P. Blavatsky, Helena Petrovna Blavatsky, na Doutrina Secreta, onde se escreve que uma elite de sacerdotes assírio-babilônicos descobriu a maneira de escapar do plano de evolução do logo solar e abandonou a cadeia planetária, junto com seu povo, rumo às estrelas, onde continuam sem evolução. Ou seja, que a mencionada agente da sinarquia pretende capitalizar a façanha de Nimrod em favor das teorias sinárquicas. O resto do povo cassita continuou dominando durante um tempo, mas finalmente se afundou com seus primeiros hititas, pois, já foi dito, uma raça que perde seus iniciados, cainitas, é uma raça moribunda. E junto com Nimrod, haviam partido para sempre a elite de iniciados cainitas. Contudo, a expansão hitita levou a habitar novamente Borsippa, a qual foi, em parte, reconstruída, mas ninguém se atreveu a tocas as ruínas da terrível torre. Em Shambhala sempre está presente a história de Nimrod, e com a intenção de evitar futuros intentos desse tipo, é que muitos enviados se têm ocupado durante séculos de eliminar provas a respeito e de confundir sobre a metodologia tática empregada no ataque. Bera e Birsa têm sido dois dos imortais da fraternidade branca que mais têm trabalhado nesse sentido. Porém, vários povos hiperbóreos imitaram, em maior ou menor medida, a façanha de Nimrod. Um deles foi o povo Viking, da Groenlândia, que abriu a porta, fechada depois por Quiblon, Colombo. Outro, mais recente, é o povo alemão do Terceiro Reich, que contava com a sabedoria hiperbórea da elite de iniciados cainitas da Ordem Negra. O Führer da Alemanha pode, assim, com perspectiva de êxito, empreender novamente a mutação coletiva da raça e tentar a conquista do céu. Mas os resultados desta nova gesta hiperbórea seguramente aparecerão
aqueles que se acham sobre os efeitos da magia sinárquica como uma derrota. Para concluir este resumo da história de Nimrod, direi que o rei Cassita, seu bravo general, Ninurta, seus iniciados e todo o povo que morreu em Borsippa, empreenderam o definitivo regresso à origem, guiados pela indomita princesa Issa. Entretanto, os demônios idiotas Iva Anakin devoravam seus corpos em Shambhala, e o rei do mundo pronunciava sua oração vespertina, atrasada 12 horas nesse dia pela façanha inesquecível de Nimrod. No Museu de La Plata, em Buenos Aires, se encontra o famoso Curuduro de Caxiru, descoberto em Susa, onde formava parte do botim do rei Elomita, Exutruque Maqbunti, do século 17 a.C. Nele está gravada a régia figura de Nimrod, pisando a lua e o sol, com uma estrela de 8 pontas, símbolo do planeta Vênus, sobre sua cabeça. Ao seu lado, um zigurate recorda a sua famosa torre. Abaixo dessa imagem, há 2 colunas escritas em língua hitita, onde se menciona a morte do rei e se adverte que ninguém deva esquecer sua façanha. Transcreverei parte de tal texto segundo a erudita versão do professor Ramírez da Universidade de Salta, considerada universalmente como a mais exata. A morte de Nimrod. Desde uma famosa torre, cujas ruínas aqui estão, o rei Nimrod ao céu partiu. Um dia voltará, mas ele não foi aos deuses seus joelhos dobrar. Com o arco retesado subiu, disposto a matar.